Alô, você! E estudar dói, pessoal. Estudar é difícil. Acordar de manhã e trabalhar é uma coisa meio automática. Agora, acordar e fazer algo antissocial, antinatural, que é estudar o dia inteiro, é difícil, mas é recompensador. É simples. É só manter o foco objetivo. E, cara, independente se durar 1 ano, 3 anos, ou se durar 5 anos, o importante é o tamanho da sua perseverança, é o tamanho do quanto você quer fazer aquilo, é o tamanho do quanto você quer ser especial. E você pode ser tudo que você sempre quis na tua vida, independente se você tem 10, 15, 20, 30 ou 16 anos de idade, sempre é tempo de começar. Então, olha, eu apresentei para você aqui uma fórmula simples. Os anos mais decisivos da minha vida aqui para concurso foi, na verdade, o binômio 2003-2004, até quase o finalzinho de 2005, que eu fiquei tomando conta de uma ponte. É isso mesmo, ponte metálica. Cara, eu já estava estudando feito um louco, era bem conturbado, eu fazia zilhão de coisa. Os problemas que você tem, eu tinha também, tá? Todo mundo me criticava, eu estava estudando pra caramba, as pessoas que estavam do lado não entendiam por que eu queria estudar final de semana, sábado, domingo, por que eu ficava indo para cursinho preparatório direto, por que eu não arredava o pé. Por que eu vendi muita coisa? Por que eu vendi as coisas que eu tinha para poder estudar? Por que eu tinha os meus livros, as minhas anotações como sendo a coisa mais importante da minha vida, como sendo a coisa mais forte que eu sempre tive? Porque eu não conseguia depender dos outros, eu tinha que depender de mim. Eu falei, eu vou fazer acontecer porque eu sei, porque eu consigo fazer acontecer e ponto. Eu não sei qual é o prazo que eu vou fazer para poder vencer, mas eu estou no caminho certo, porque vem um edital com conteúdo, o edital diz, se você acertar tudo, você vai passar no concurso. É isso que o edital diz. E eu coloquei isso na minha cabeça e eu tinha um sonho. Eu tinha uma meta. Eu falei, cara, eu não posso primeiro ficar nessa vida de merda, porque eu não consigo comer o que dá, eu não consigo comprar o que dá, eu tenho que, ter uma vida que eu consiga ter uma vida de liberdade, comer o que pelo menos que eu gosto, cara. Olhar o cardápio e não olhar no lado do preço, olhar no lado da coisa que eu quero comer, ter as coisas que eu quero ter na minha vida, mas porque eu conquistei, ninguém me deu. Então eu tinha isso muito claro. Eu trabalhava numa escala, cara, que era 12 horas noturno, tá? Que era o chamado 12/36. Quem é militar aí ou quem é policial militar que está me acompanhando sabe o que eu estou dizendo. Você trabalha, por exemplo, na segunda-feira de 7 da manhã a 7 da noite, folga na terça, na quarta, 7 da manhã 7 da noite e assim vai. E aí eu tinha que ir para a universidade, trabalhava no táxi do meu pai, fazia o PM faz bico. Só que o que eu fazia, cara? Eu passava as noites aqui, enquanto eu via um monte de gente bebendo, curtindo, eu vi um monte de gente fazer um monte de coisa, eu ficava estudando, porque aquela frase que eu trago para você, que eu acredito muito que a educação muda o mundo e muda as pessoas, eu acredito que ela muda efetivamente o mundo e muda as pessoas. Você pode estar em qualquer parte do território nacional que vai funcionar. Então, a educação muda o mundo e muda as pessoas. A minha vida mudou por meio disso e eu tenho certeza que a sua vai mudar também. Assim, na prática, se o conselho fosse bom, a gente não dava. Te vendi o conselho. Mas o conselho que eu vou te dar, cara, pega a tua vida e aposta o teu futuro em coisas que você tem controle. Uma delas, que é muito legal, é quando você pega um projeto de vida. Estudar para concurso é um projeto de vida, que você que você vai alcançar se você acreditar. Nosso cérebro é o mesmo, o tamanho é o mesmo. O que conta é o quanto você mexe esse músculo, o quanto você trabalha ele. Então, concurso é pedrinha de morro acima, tá? O difícil é começar a empurrar essa pedra aqui. Depois que essa pedra vai subindo, ela piora. E ela vai piorando a cada fase. Mas a cada fase ela vai piorando, porque existe uma coisa chamada responsabilidade. Isso dói, pessoal. Responsabilidade dói. Por isso que você faz aí 4, 5 anos de faculdade, passa rápido. Porque a faculdade você não tem muita responsabilidade. Você vai lá, faz. Professor bom é que dá nota. Professor bom é que não te cobra muita coisa e te dá o diploma. Só que o seu diploma não vale de muita coisa. Seu diploma vale para quê? Seu diploma vale simplesmente para você descobrir que a iniciativa privada vai querer te pagar pouco, que não vai te sustentar e não vai te dar o que você quer, que é viajar, comer bem, que é você ter uma vida tranquila, sustentar a tua família. O concurso também não vai te deixar rico, tá? Eu não estou prometendo que ninguém vai ficar rico aqui. Mas, em contrapartida, você vai ter uma vida extremamente saudável, estável, e vai conseguir fazer todos os projetos, porque você vai ter uma coisa importante, que é tempo. Porque você vai ter os seus horários para trabalhar, você vai ter um bom de serviço para desempenhar. E outra, concurso não é cabide de emprego. Concurso são pessoas que querem mudar o Brasil, fazer diferença, chegar e conhecer e saber que o serviço público é algo que muda a vida das pessoas, porque você vai estar servindo as pessoas. Por isso que o nome é servidor público. Você está para servir, e para servir de uma forma boa, objetiva e clara. E estudar dói, pessoal. Estudar é difícil. Acordar de manhã
e trabalhar é uma coisa meio automática. Agora, acordar e fazer algo antissocial, antinatural, que é estudar o dia inteiro, é difícil, mas é recompensador. É simples. É só manter o foco objetivo. E, cara, independente se durar 1 ano, 3 anos, ou se durar 5 anos, o importante é o tamanho da sua perseverança, é o tamanho do quanto você quer fazer aquilo, é o tamanho do quanto você quer ser especial. E você pode ser tudo que você sempre quis na tua vida, independente se você tem 10, 15, 20, 30 ou 16 anos de idade, sempre é tempo de começar. Então, olha, eu apresentei para você aqui uma fórmula simples. Te falei que o concurso público não vai terminar, e olha que legal, eu comecei dando uma aula apresentando o que eu apresentei para um amigo de empresa que não conhece concurso. O concurso não vai acabar, pessoal. 2016 está aí, 2017 daqui a pouco está chegando, 2018. O importante é saber o seguinte, não é quando o concurso vai sair, é quando ele sair, será que você está preparado? E é isso que é a parte mais importante. Eu confio em você, mesmo não conseguindo olhar nos seus olhos. Agora, a pergunta é, você confia em você? Aí você fala, Evandro, mas como é que você pode confiar em mim se você não me conhece? Porque eu confio em todo mundo que tem vontade de vencer, que tem perseverança, que não desiste dos seus sonhos, porque isso aconteceu comigo. 99,9% das pessoas que estão vendo a gente agora são pessoas que tiveram a mesma história que eu. Não tem nenhum filhinho de papai, não. Não tem ninguém aí que tem uma vida muito fácil, não. Quem gruda nessa onda azul, quem gruda nessa família azul, é porque são pessoas que têm a mesma história do fundador, que sou eu. É a mesma história de sofrimento, aquela mesma história que você pode contar para todo mundo. Eu fiquei 2 para 3 anos, vários anos da minha vida, tomando conta de uma ponte, cara. Trabalhava 12 por 36 lá em 2003, 2004. Passava as 12 horas estudando. Tem até uma história engraçada que eu lembro, cara, e eu lembro com saudade, que é um grande amigo meu, que eu costumo dizer que ele até hoje é policial militar, que a gente diz que é o seguinte, cada um leva a vida da forma que quer, se estiver feliz com isso. A gente trabalhava numa viatura 12 horas, antes de eu ir para Ponte, e tinha uma rua, cara, que vai lá para Vila Helena, um bairro lá de Barra do Piraí, e aqui tem um bar que até hoje existe, é chamado Bar do Gama, muito legal, cara, comer um franguinho, tomar uma cerveja, mó barato. E aqui é uma rua sem fim, porque aqui atrás tem o Paraíba do Sul, que é o Rio. Então, é uma rua sem fim e tinha um poste de luz e uma mesinha de concreto. Era tudo que eu queria. Eu trabalhava das 19 às 7 da manhã. Legal, o que a gente fazia? Quando tinha dia que dava meia-noite, meia-noite e meia, acabava as ocorrências, E eu doido para estudar, cara. Eu queria trabalhar, o momento que dava, eu estava estudando. E aí, o que eu fazia? E o cara que trabalhava comigo queria dormir, o Renatinho, queria dormir. Aí a gente colocava a viatura aqui, de ré, e eu avisava para ele, cara, dorme à vontade, chega até a roncar, cara, porque aí tá passando o rio atrás, e, tá dando até uma brisinha legal, pode dormir à vontade que eu te garanto. O que eu fazia? Botava meu fuzil no chão aqui, botava minha pistola do lado da mesa, de concreto, para que de trás ninguém vinha me matar mesmo, se viesse, via por aqui, O que eu fazia? Poste de luz, mesinha, botava meus livros aqui, sentava e rasgava de estudar a noite inteira. Passei muitas noites em claro na minha vida acreditando que dava para vencer, porque ganhar o que eu ganhava não dava. Viver ganhando o salário de soldado da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro com um monte de empréstimo consignado, caixa econômica levando minha casa financiada naquela merda de lugar que eu morava, endividado, cartão de crédito, cheque especial, não dava para viver assim. Aquilo não é viver, é sobreviver. O que eu resolvi fazer? Eu resolvi mudar. Como é que eu mudei? Eu mudei estudando, só que estudando muito. Tem gente que fala assim, pô, Evandro, você é 8 ou 80, você é muito radical no 80, porque você quer falar que estuda pra caramba. Cara, eu sou intenso em tudo que eu faço, sou intenso nas minhas amizades, eu estou intenso quando eu interrompo as minhas amizades, eu sou intenso com a minha família todos os dias da minha vida, com meus 2 filhos lindos, que é a Yasmin e o Danilo. Eu sou intenso com a minha esposa, que eu sou apaixonado pela mesma mulher há 15 anos da minha vida, e eu sou muito louco por ela. Eu costumo dizer que o homem de sucesso tem uma mulher, um homem burro, idiota e fracassado tem 2 ou mais, ou não tem, numa altura do campeonato, porque o homem sábio, a mulher sábia dificular dela, então você precisa de uma mulher forte do seu lado, e ela sempre esteve do meu lado nos piores momentos da minha vida. Então, eu sempre fui muito intenso, e sempre deu certo essa intensidade. Agora, se importa com você, batalha por você. Eu gosto sempre de contar um trecho da minha vida, porque tem um livro que eu gosto muito, cara, muito, 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 que depois eu trago o autor para você, um livrinho que é de bolso,
ele virou um best-seller, que o filho dele, quando estava saindo de casa, ele escreveu 1001 dicas para o filho dele se dar bem na vida. Cara, eu pego aquelas 1001 dicas e já li 1001 vezes aquilo. E tem uma frase que diz assim: toda vez que você quiser dar uma lição em alguém, conte uma história de vida real. E a história mais real que eu conheço é a minha e dos meus alunos que interagem comigo e que todos venceram. Vocês conhecem o Ivanildo Ferreira, no Vida do Presencial, só ir lá no YouTube e botar Vida no Presencial. O garoto era sem terra, está lá na Academia Nacional de Polícia hoje. Ele venceu, mas olha que engraçado. Olha que engraçado. Ô, Lucas, você conheceu o Ivanildo muito, né? Você quer ver que legal? Ele começou a estudar com a gente em 2009. Vou fazendo o dedo. 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Por um ano ele não ficou igual eu, 8 anos. Eu estava doido para ele ir embora. E ele foi com 7 anos, foram 7 anos estudando, só que ele chegou com a 6ª série primária, fez CB, já fez 2º grau de qualquer jeito, fez um tecnólogo de porcaria nenhuma e passou em 9 concursos públicos, INSS, passou para a prefeitura aqui de Cascavel, passou para a PRF, passou para a agente da PF, passou para a CETRAN, passou para tudo que você pode imaginar. Então você pode ser sempre, e você pode ser tudo que você sempre sonhou na tua vida.